Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live, a primeira de 2022 aqui no perfil da Novo Nordisk. É uma honra tê-los aqui comigo nessa live tão importante. Hoje vamos falar sobre um tema que precisa ser falado mais, doenças raras. Quero te convidar a ficar comigo nessa live para a gente esclarecer esse tema tão fundamental. Não é apenas saúde, é social também, vocês vão entender durante o nosso bate-papo. É uma honra tê-los aqui comigo. Eu sou o Tom Bueno, sou jornalista, apresentador, estarei com vocês mediando esse assunto tão importante. No dia 28 de fevereiro é o Dia Mundial de Conscientização em relação às doenças raras. E o nosso objetivo é promover informação e acolhimento a familiares, cuidadores de quem convive com uma doença rara. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas têm alguma doença rara, foram diagnosticadas ou estão nessa trajetória aí para receber o diagnóstico. E nem sempre, gente, o diagnóstico é fácil. E é isso que a gente quer promover com essa live. Informação, porque informação, como eu digo, é remédio. E a gente vai falar sobre isso. Como ajudar essas pessoas, né? E como chegar até o diagnóstico de uma doença rara. E o que podemos fazer para acolher, né, os cuidadores, para ajudar nessa missão, às vezes angustiante, né, na sua maioria. A gente vai falar sobre tudo isso nessa live e eu já peço o seguinte, sabe esse aviãozinho que está aparecendo aí na sua live? Manda para alguém. A gente talvez não saiba, mas alguém está precisando ter acesso a essas informações e é isso que eu quero que você faça. Compartilhe a live para a gente bater um papo super importante, leve, com clareza, para que todos possam entender sobre esse tema tão relevante. Lembrando que durante o bate-papo eu vou contar com a sua participação. Então faça o seguinte, se você tem alguma dúvida em relação a doenças raras, mande sua pergunta, a gente vai ficar de olho aqui no chat e você manda a sua pergunta e a gente vai esclarecer. Eu terei convidados, mas antes eu preciso relembrar uma coisa, tá? O nosso objetivo não é fazer promoção de medicação, não vamos falar sobre medicação, né, da Novo Nordisk. Se você tiver alguma dúvida, eu vou passar os canais para que você tire suas dúvidas diretamente com os canais da Novo Nordisk. São eles, né? O site novonordisk.com.br /fale-conosco ou, se preferir, pelo e-mail saque.br@novonordisk.com ou, se preferir ligar, a gente tem um telefone 0800 014 4488. Recado dado, vamos iniciar o nosso bate-papo, tem muito assunto para a gente esclarecer e eu conto com a sua companhia, tá bom? E para começar, eu quero convidar a Rejane. Ela é mãe da Alexia, que convive com uma doença rara e ela vai ser uma das nossas convidadas de hoje. Eu já vou chamar aqui a Rejane. Vamos chamar aqui Rejane. E além da Rejane, a gente vai ter também, convidado. Rejane já está convidada, só aceitar o convite. E quem também vai estar com a gente é um geneticista, o Dr. Wagner. A Rejane já chegou. Boa noite, Rejane, seja bem-vinda. Boa noite, Tom. Boa noite, ouvintes. Um prazer estar com vocês nessa noite. Eu tenho certeza que a sua história, a sua experiência vão ajudar muita gente, tá, Rejane? A gente já vai bater um papo, mas antes eu também quero convidar o Dr. Wagner. Deixa eu mandar aqui o convite para ele. Wagner. Eu não estou achando o Dr. Wagner aqui, hein? Ele tá... Dr. Wagner... Deixa eu só... Ele não está aparecendo. Só um minutinho, tá, gente? Rejane, enquanto isso, eu vou procurando o Dr. Wagner. Conta um pouquinho da sua história em relação ao diagnóstico da sua filha, Alexia. Mais uma vez, boa noite a todos que estão participando dessa live. É um prazer, né? É um momento importante, né, para a gente tocar nesse assunto. Nós estamos no mês mundial de conscientização sobre as doenças raras. Eu fui
Hoje eu entendo, né, como agraciada, né, por Deus, por ter uma filha especial, uma filha com uma doença rara, com todas as dificuldades, com todas as limitações. Ela é um grande presente e com ela eu aprendo todos os dias, né? Ó, Rejane, eu vou pedir licença, você estava falando um pouquinho da história da sua filha, que foi um presente, a gente vai abranger um pouquinho mais a história dela, a gente vai falar um pouquinho, mas eu quero dar as boas-vindas para o Dr. Wagner Baratella, que é geneticista, é um dos nossos convidados e vai ter muita informação para compartilhar com a gente. Seja bem-vindo, Dr. Wagner. Obrigado, Tom. Boa noite, Rejane, boa noite, pessoal. Super prazer estar aqui hoje para falar de doenças raras, tema tão importante para mim, não só dentro da minha profissão, mas também na minha vida pessoal, que a gente vai falar bastante. Sem dúvida. E além da Rejane e do Dr. Wagner, tenho certeza que doenças raras fazem parte da vida de milhões de brasileiros. E às vezes eu vou confessar que eu estou conhecendo um mundo, né? E a gente precisa prestar atenção e ter empatia e para poder ajudar, porque não é um problema apenas de saúde, é um problema que vai muito além, é um problema social e vocês vão entender, se vocês não convivem com alguém que tem uma doença rara, vocês vão entender o ponto que eu quero chegar. Mas antes da gente mostrar um pouco dessa caminhada da Rejane para chegar até o diagnóstico da filha, Dr. Wagner, me explica, né? Vamos começar pelo beabá. O que é, ou melhor, o que são essas doenças raras? O que define o que é uma doença rara? Ótimo, Tom. Tem alguns conceitos bem importantes para a gente classificar uma doença como rara. Uma das definições é de uma doença que tem um número inferior a mais ou menos 200 mil pessoas, por exemplo, num país como os Estados Unidos. Essa é uma definição. Menos de 200 mil com essa doença, ela é rara, né? Pensando numa população muito maior. De uma maneira mais ampla, pensando mesmo na frequência, na incidência dessas doenças, se você tem uma doença com uma frequência inferior a um indivíduo a cada 2.000, essa também é uma doença considerada rara. Então, a gente sabe que existe uma gama muito grande, um universo de doenças diferentes, né? A gente sabe que existem mais de 7, 8 mil doenças diferentes que são classificadas dessa maneira. Bom, e a gente entendendo sobre isso, né, que são mais de 7 mil doenças raras, né, existentes, catalogadas, o diagnóstico não é fácil e a família normalmente vive uma peregrinação até chegar ao diagnóstico, né? E aí eu quero trazer para a Rejane, como foi o diagnóstico da Alexia e foi um caminho árduo até chegar ao diagnóstico? E quando iniciou essa trajetória, Rejane? Você falou exatamente o que acontece com as famílias quando tem né, alguém com uma doença rara. É realmente uma peregrinação até o diagnóstico. Eu acredito que aqui, assistindo essa live, existam muitas famílias. Gente e Ô, Regiane, acho que está dando alguma oscilação na conexão. Vamos tentar novamente para ver se a gente consegue te entender, porque está paralisando e o áudio está vindo picotado, né? Deve ser alguma questão em relação à plataforma, mas a gente vai continuar aqui. O Dr. Wagner, enquanto a gente está tentando restabelecer o contato com a Rejane, vamos fazer o seguinte, me explica um pouquinho sobre essa trajetória, até porque, além de médico, você também, hoje ela o doutor convive com... Mas a nossa peregrinação ficou desde quando ela tinha 1 ano e mais ou menos. Agora voltou. Ô, Rejane, vamos fazer o seguinte, vamos segurar um pouquinho, a gente já volta para você falar sobre isso. Aí eu vou passar para o doutor... Estão me ouvindo?
e muito Doutor Wagner, relâmpago me aqui. explica um Talvez pouquinho da seja sua isso. trajetória, né? Eu vou complementar um pouquinho que a Regiane estava iniciando, que é muito importante que as pessoas tenham noção, né, dessa peregrinação que você comentou. A gente tem alguns estudos que mostram que o paciente com doença rara pode levar de 7 a 8 anos entre consultas, exames, investigação com múltiplos profissionais, até encontrar esse resultado, esse diagnóstico esperado, né? E, em média, essa criança, que geralmente são crianças que já têm os sintomas, passam por 8 médicos diferentes, especialidades diferentes, até que chegue ao final dessa peregrinação. E nesse caminho, a gente tem aí 2 a 3 diagnósticos errados, até que a gente tenha a conclusão certa da causa dos sintomas e problemas de saúde dessa criança, né? E a gente tinha um tempo atrás um número inferior a 50% desses pacientes que chegam de fato a um diagnóstico satisfatório. Então, acho que com esses números, essas informações, a gente tem uma ideia de como existe um fardo muito grande para essas famílias, né, de busca e não só de custo financeiro também, até que chegue numa resposta e num caminho de tratamento, não é? Realmente é bastante complicado, Tom. A gente percebe, né, como o doutor mesmo disse, né, às vezes, além da caminhada ser longa, 7, 8 anos para chegar até um diagnóstico, existem também dúvidas que vão surgindo no caminho, e aí vem um diagnóstico, aí depois vai investigar mais. Essa investigação, né, mais profunda acaba sendo um momento muito angustiante para a família, que não sabe, não tem uma resposta. Essa falta de resposta é algo que afeta quem convive com uma doença rara, mas também a família como um todo, né? É bastante angustiante. A falta de informação, né, informação de qualidade também, as informações desencontradas, trazem um componente mais ainda assustador, né? São muitos exames feitos e há um tempo atrás até, de certa forma, desnecessário, né? Porque quando a gente não sabe, a gente acaba buscando e para usar uma expressão, atirando para todo lado, até que esse diagnóstico seja confirmado, né? Mas a gente evoluiu bastante nos últimos anos também, em termos da capacidade diagnóstica, né, de chegar a essa resposta. Eu acho que a Regiane Sem dúvida. voltou, vamos ver se ela consegue Eu ilustrar um queria que a pouco. Regiane, então, comentasse para a gente essa peregrinação dela e como tudo isso começou, né? Quando ela percebeu que precisava investigar algo. Então, na verdade, como eu estava falando, a minha filha começou com sintomas e eu não sabia que eram sintomas quando ela tinha 1 ano e 8 meses de idade. Hoje ela já tem 25 anos. Então, veja, né? Quanto tempo ela com hepatosplenomegalia, que é o baço e fígado aumentado, somente com 6 aninhos ela começou a apresentar sintomas neurológicos, mas a gente já percebia que ela era um pouco diferente das outras crianças, né? Era um pouco mais lenta, dificuldade de aprendizagem, mas nunca imaginei que ela pudesse ter uma doença rara e uma doença progressiva, né? Que é a doença Niemann-Pick tipo C. Então, começaram as crises convulsivas, começou a afetar também a parte motora, a parte intelectual. E aí começou toda aquela fase de investigação. Os exames davam todos normais, né? Ela convulsionando, ela tendo perdas motoras, os exames davam normais. E a gente bate de porta em porta, né? Você vai num médico, cada um fala uma coisa. A doença rara ela é extremamente desconhecida, né? São muitas. Regiane, voltou a picotar o áudio. Eu peço desculpas a todos, mas não é uma questão só de internet, tá? É uma questão de plataforma mesmo. Vou pedir por Regiane, se continuar
Se você conseguir sair e retornar, acho que aí a gente tenta amenizar essa oscilação aqui na plataforma, tá? Na O Dr. Wagner, verdade, essa trajetória, ela tá com um delay, então a gente acaba ficando com um ruído aqui na comunicação. Regiane, se por gentileza, se você conseguir sair e retornar, acho que melhora. Dr. Wagner, eu queria que o doutor contasse um pouquinho, né? Porque hoje você é um médico, o senhor é um médico, geneticista, mas lá atrás você também foi diagnosticado com uma doença rara, né? Como foi esse diagnóstico e mesmo como a sua família encarou? E eu queria que o doutor contasse um pouquinho dessa sua história. Verdade, Tom. Eu não sou tão novinho, né? Então essa trajetória toda começou há mais de 40 anos e a gente imagina um mundo que acho que para muitos que estão nos estudando aqui é imaginável, né? Que é um mundo sem são internet, sem... Eu estava comentários, acho que uma pessoa colocou aqui sobre o Google, né? Essa coisa de fazer aquela pesquisa no Dr. Google, então há 40 anos atrás não tinha nada disso. Então, o meu diagnóstico, ele não foi nem suspeitado durante a gestação, que muitas vezes, hoje em dia, a gente tem na trajetória dessas famílias já uma suspeita lá com o bebê dentro da barriga da mãe, né? Sim. Alteração, alguma suspeita levantada. E hoje em dia a gente tem até mesmo a possibilidade de fechar esses diagnósticos através de alguns testes, né? Mas naquela época não tinha. Então, genética, quando eu nasci. Então, eu tenho uma displasia esquelética, que é um problema que afeta o crescimento dos ossos. É uma doença rara e genética, e a gente não tinha nenhum histórico familiar, nada que sugerisse isso até o momento do meu nascimento. Na época, por sorte, Tom, essa é um tipo de mesmo testes genéticos mais sofisticados que hoje estão conhecidos, então, a gente já teve essa ideia. Mas o diagnóstico esclarecido na época não ajudou tanto, porque nenhum médico tinha muita experiência com isso. Então, assim, vamos fazer o quê? Direcionar para qual profissional, para qual especialidade, né? Então, a minha mãe, os meus pais peregrinaram também, usando a palavra de novo, por uma série de colegas médicos, especialidade, centros de referência. Eu sou aqui de São Paulo, da capital, então nós passamos pelas clínicas da época e passava com os médicos. Certa vez minha mãe comentou de um médico ter mostrado meia página de um livro, que era todo o conhecimento que existia sobre a minha condição, Tom. Então, eram muitas informações desencontradas, e olha, falando, acho que seu filho talvez não vai viver tanto. Ah, não, vai viver sim, mas talvez ele nunca ande, nunca fale. Então, as coisas giravam dentro de situações muito diversas, né? Com pouca assertividade. Mas, enfim, aí a trajetória seguiu e a gente foi tomando caminho. De falta de chão, né, que as famílias vivem por falta da informação. Hoje em dia melhorou muito, mas ainda, veja, estamos falando de coisas raras, né? Eu, na minha profissão, tive a oportunidade de lidar com situações em que acontecem 3 e 4 só com a mesma condição. Então, você já imaginou, Tom, como ser mais específico, fazer um diagnóstico em só mais 4, 5... Sem dúvida. Vamos ver se a conexão voltou ou se a gente consegue manter a comunicação com a Regiane. Regiane, você me ouve? Não, travou novamente. Enquanto isso, eu vou perguntar para o Dr. Wagner o seguinte, né? O diagnóstico precoce, né? A gente sabe que existe um longo caminho, né? A realidade é essa. Mas quando mais rápido o diagnóstico é feito, isso ameniza a progressão de alguma dessas doenças? Como funciona? Verdade. Então, é muito diagnóstico rápido, é fundamental. Está falando, né, de 7, 8 mil condições diferentes. As doenças raras, mais de 90% delas são genéticas. São aquelas hereditárias, né, ou não necessariamente hereditárias, mas de origem. Então, ter um diagnóstico correto é fundamental.
tenho uma ideia melhor do que esperar para aquela criança. O tratamento quando possível, tratamento dar uma medicação que vai atuar Doutor Wagner, eu vou pedir só um minutinho, porque agora começou a oscilar o seu áudio. Vamos tentar ver se a gente consegue compreender, porque agora ficou meio incompreensível assim no finalzinho, quando o doutor estava falando sobre a importância desse diagnóstico precoce, né? Quanto mais rápido, melhor para segurar mesmo, né, essa progressão. Verdade. Vou falar um pouco mais pausado, você me interrompa, por favor, Tom, se ficar ruim. Peço desculpas a todos que estão acompanhando a live. Não é uma questão de internet, tá? Por experiência em outras lives que eu faço também, é uma questão da plataforma. Mas a gente vai ser persistente e a gente vai querer levar a informação mais clara e objetiva para vocês. Vamos lá, doutor. Ótimo. Então, de maneira resumida, né, ter o diagnóstico assertivo e específico é fundamental para direcionar os tratamentos que são necessários para o paciente. As especialidades médicas que a gente precisa encaminhar e ter uma ideia melhor do prognóstico, do que esperar para aquela criança, né? Então, a gente precisa tentar esse diagnóstico rápido e certeiro. E é claro que... Pode continuar, doutor. Claro que isso envolve, primeiro, um conhecimento médico, que a gente sabe, como até a Regiane já iniciou ali, não é tão amplo assim. São doenças que são, de certa forma, negligenciadas durante o ensino. Aí já começa o primeiro problema. Os colegas pediatras de outras especialidades não têm conhecimento tão aprofundado para suspeitar de uma rara. Infelizmente, pensando no Brasil como um todo, ainda poucos médicos genetistas, que é aquele médico especializado nas doenças raras. E, doutor Wagner, falando sobre esse diagnóstico, existem dois momentos bastante importantes, né? O diagnóstico e o tratamento. Diagnosticar é importante, ter acesso ao tratamento também. Verdade. Então, como eu estava dizendo, o tratamento, né, Tom, ele envolve, são pacientes multidisciplinares, vamos dizer assim. Precisa passar num ortopedista, precisa passar num neurologista, num cardiologista. Muitos desses pacientes precisam de tratamento cirúrgico, tratamento, vamos chamar assim, paramédico, com estimulação, com fisioterapia, com fonoaudiologia e terapia ocupacional. Então, o tratamento envolve toda essa gama de profissionais diferentes. Então... E tem até um estudo, né, um levantamento feito pela Casa Hunter, que aponta que existem 18 centros especializados pelo Brasil. Só que a gente amplia isso, né, para um país inteiro, a gente vê regiões que não existe, né, um centro especializado. Ainda há muito o que fazer, né, para que as famílias e a pessoa que convive com doença rara sejam abastecidas e acolhidas e acompanhadas, né, doutor? Verdade. Eu acho que nós tivemos um início, né? Nós temos uma lei que prevê a assistência de pessoas uma parte para isso, mas está caminhando devagar. A gente percebe assim, algumas capitais do Brasil já têm esses centros mais especializados em nível do SUS, mas outras regiões são ainda muito órfãs, né, de colegas especialistas que tenham conhecimento para conduzir, diagnosticar e tratar esses pacientes. Mas eu vou reforçar, volta muito do conhecimento médico lá atrás, na faculdade. Na verdade, o conhecimento ainda é pouco sobre doenças raras, né? E a gente tem que falar mais para também ter essa educação, né, mais aprofundada em relação a doenças raras. A Regiane voltou aqui. A Regiane, além de ser a mãe da Alexia, que
convive com doença rara, ela hoje, né, ela passou por vários momentos da vida, né, desde o diagnóstico, aquela angústia. Hoje ela é uma porta-voz, né, e apoiadora que tenta ajudar outras famílias que estão passando, né, ou passam por situações parecidas. Eu queria que a Regiane compartilhasse um pouquinho, né, dessa angústia que as famílias passam, às vezes sem informação nenhuma, e a importância dessa persistência para conseguir chegar até um diagnóstico. A Regiane, mais uma vez, está travada. Gente, eu peço desculpas. Vai muito além do que a gente pode fazer, é uma questão da plataforma. A Regiane travou novamente. Enquanto isso, eu quero trazer para a nossa live. Daqui a pouco ela volta e a gente fala mais sobre esse assunto, né? A Casa Hunter, quando a gente fala de famílias e caminhos, né? Antes de eu passar alguns dados aqui que a gente tem, são dados que a gente precisa refletir sobre, né? Doutor Wagner, a gente tem que ajudar essas famílias que estão passando por esse momento ou que já receberam um diagnóstico, em que momento elas podem, né, e onde elas podem buscar apoio, né, ajuda para que possa fazer esse acompanhamento, esse tratamento correto, entender, né, o que é de direito para que essa pessoa tenha um tratamento correto. E essas associações como Febra Raras, né, são importantes nesse papel de acolhimento dessas famílias e de direcionamento, né? A gente está falando de pessoas que vivem num país tão amplo e com tantas diferenças. Verdade. Então, eu vejo as associações com um papel fundamental na divulgação, da disseminação da informação da cidade, porque tem um número crescente de associações, né, familiares que vivem a doença rara, e difundem as informações, o direcionamento para os profissionais, para os centros de referência. Eu penso um pouco na minha trajetória lá atrás. Os meus pais participaram da fundação da primeira associação para pessoas com nanismo, né, que é a condição que eu tenho. Isso na época era inicial, não tinha quase nada no Brasil. Hoje eu vejo com bastante alegria como o número dessas associações bastante especializadas em condições raras tem crescido e como eu tenho um papel importante. Porque a família no desespero, ela procura, ela vai ali no Google, encontra as informações soltas, totalmente, para quem é leigo no assunto, fica mais nervoso ainda, muitas vezes acaba entrando ali por um caso que é mais grave do que a realidade. Isso traz um peso muito grande. A associação, e todo médico acaba trabalhando próximo das associações, né? Acaba sendo um colaborador, eu procuro sempre possível ajudar. Então, faz essa ponte com os profissionais certos. E eles têm tanto conhecimento, Tom, muitas vezes até maior do que o médico generalista, que é aquele primeiro que está ali na linha de frente, que recebe aquela criança e recebe a família. E doutor, vamos até ajudar essas famílias, né? Porque algumas pessoas estão passando por um momento em que não se alertaram, né? Mas em que momento? Não é fazendo um alarde, mas é orientando mesmo, né? Como a informação deve ser tratada, né? Quando a família deve prestar atenção e começar a investigar, né? Quais são os sintomas, o que fazer, em que momento deve prestar atenção e insistir para que uma resposta seja dada. Pois é, essa é uma boa pergunta e de difícil resposta, porque a gente está falando de um universo de condições, né? Como eu já comentei mais cedo, algumas dessas doenças já têm manifestação intraútero, né? Durante a gestação. Muitas vezes é aquele médico do ultrassom, ultrassonografista, da medicina fetal, é o primeiro que vai suspeitar, né? Mas aí já há uma suspeita, já vai direcionar para uma investigação. Vamos falar de uma outra situação. A criança nasceu, e nos primeiros meses, primeiras semanas de vida, começa a evoluir com sinais e sintomas neurológicos. Essa é uma historinha muito comum a muitas famílias que estão assistindo aqui. A criança evolui mal, ou com atraso do desenvolvimento, ou com sintomas mais importantes. Geralmente, o próprio pediatra, notando que algo não está bem, direciona para um centro de referência.
mas é muito heterogêneo, Tom. É até difícil dizer assim qual seria o caminho natural, né? Depende muito dos sinais e sintomas. A gente está falando muito aqui de crianças, mas tem doenças raras que aparecem também na vida adulta e até mesmo próximo da velhice. Olha só como são situações tão diferentes, não? Sem dúvida. E olha só, tem um comentário bastante importante que a Regiane fez, ó. É importante salientar que a conscientização e mobilização da sociedade contribuem, né, muito para a efetivação das políticas públicas que garantem os direitos das pessoas com doenças raras. Doutor, aproveitando essa oportunidade para a gente esclarecer quais são os tipos, né, de doenças raras. A gente está falando num catálogo de uma lista de mais de 7 mil doenças. Quais são as mais conhecidas para que as pessoas entendam que se tiver alguém aqui que não convive e que está aqui mesmo por empatia para tentar se informar e mobilizar mesmo para tentar ajudar quem passa por isso. A gente está falando numa população de cerca de 13 milhões de pessoas, que isso afeta muito mais pessoas, né? Daqui a pouco eu vou trazer os dados, são alarmantes em relação aos cuidadores, e a gente precisa olhar para esses cuidadores também, né? Quais são essas doenças, primeiro, para a gente entender, mais comuns, para que as pessoas entendam do que a gente está falando também, né? Ótimo. E de maneira geral, a gente pode pensar em doenças com malformações, né? Que o bebê pode nascer com múltiplas malformações ou com alterações estéticas. A gente falou, para citar algumas, a acondroplasia, que é a principal forma de nanismo. A gente tem alguns erros inatos do metabolismo, então, determinadas quando a criança nasce com uma mutação, essa enzima deixa de ter o seu efeito, e a gente acaba tendo sintomas decorrentes, né? Por exemplo, fenilcetonúria, doenças que a gente pega também na triagem neonatal, no teste do pezinho, né? Outra doença importante que é a fibrose cística, né? A mucoviscidose, manifestações respiratórias importantes, de insuficiência pancreática. Então, são muitas doenças hematológicas, não é? É difícil apontar individualmente essas condições, viu, Tom? Não, sem dúvida, a gente está falando de mais de 7 mil. Vamos aproveitar que a Regiane voltou. Regiane, eu queria que você contasse um pouquinho. Hoje a Alexia tem mais de 20 anos, né? Eu queria que você contasse como é a rotina. E queria compartilhar um bastidor aqui. A gente estava fazendo uma reunião para eu entender um pouco do caso, conversar um pouquinho com a Regiane. E o que me chamou a atenção, não só a mim, mas a outras pessoas que estavam lá nesse bate-papo, é que a Regiane parou, falou, peraí um pouquinho que eu preciso cuidar da minha filha. E acho que isso retrata um pouco da realidade, né, de quem convive com uma pessoa com doença rara. Regiane, como que é a sua rotina, né? Hoje a Alexia, ela é acompanhada, assistida por uma equipe multidisciplinar, como funciona? Não está conseguindo. Vamos tentar aqui. O doutor Wagner, me ajuda nessa. É uma equipe multidisciplinar ou existe um especialista que acompanha, né, esses casos? É muito multidisciplinar, Tom. E eu incluo nesse multidisciplinar os pais, a família, né? Porque fazem parte dessa caminhada e estão ali no dia a dia, levando nas consultas, muitas vezes junto até mesmo da escola. Tem muitos pais que acabam acompanhando seus filhos durante o ensino, mas realmente é um número grande de profissionais que fazem parte da atenção dessas condições, né? Médicos e não médicos, como a gente comentou, muitas dessas doenças precisam de estimulação. A estimulação é o grande remédio que existe quando há um comprometimento neurológico, quando impacta o desenvolvimento da criança no primeiro ano de vida, e acho que essa atenção com essas terapias, quando bem feita e iniciada precocemente, faz a diferença lá no futuro, quanto essa criança vai avançar e vai conseguir atingir desenvolvimento e de independência. Mas a família, né, o cuidador, ele vive isso intensamente, todos os dias. Oi. Doutor, o doutor está falando sobre a família
E eu queria só compartilhar os dados da Casa Hunter, de um estudo feito pela Casa Hunter, que é alarmante, assim, e a gente tem uma noção, um panorama do quanto isso é difícil na vida das famílias, né? Só que quando a gente fala de família, a gente está falando da maioria mulheres, mães. 91% dos cuidadores, segundo esse estudo da Casa Hunter, são mulheres. 81 são mães que muitas vezes ficaram sozinhas, o parceiro acabou abandonando, ou seja, e esse cuidado que ela tem com o filho, com a filha, acaba sendo algo que ela passa 24 horas do dia, 7 dias por semana, cuidando do filho. Ou seja, elas passam 24 horas cuidando desse filho. E ela precisa ter saúde, ela não tem vida social praticamente, porque ela precisa deixar de trabalhar muitas das vezes. E isso tem um impacto muito grande. Por isso é tão importante, né, a gente fazer esse papel de orientar, né, onde ter essa assistência. Esse trabalho multidisciplinar também é importante para ajudar, tanto no tratamento, quanto também no acolhimento desses cuidadores que precisam de uma atenção também especial. Sem dúvida. Mais uma vez, as mulheres, né, Tom? São as grandes guerreiras da nossa sociedade e é a pura realidade. Os números que você apresentou é o que a gente vê no dia a dia. A maior parte dessas famílias, quando aparece uma criança que tem uma doença rara, muda completamente a dinâmica e rotina daquela família. E é muito comum que essas mulheres, essas mães acabem seguindo sozinhas, né? Sem o apoio de um companheiro nessa jornada extremamente difícil que a gente já começou a dizer aqui. Acho que você tocou num ponto muito importante. Acolhimento e criar facilidades para essas mães, isso é fundamental. Eu acho que os centros de referência em doenças raras, né, como a Casa Hunter, hospitais que agora estão se credenciando com profissionais qualificados, facilitam demais essa caminhada, né? Porque realmente é uma vida dedicada ao cuidado de um filho especial. A força dessas mães realmente é comovente, né? São mulheres que estão à beira do esgotamento, né? E a gente precisa olhar com atenção. Deixaram de trabalhar e aí tem um impacto econômico, né? Quando a gente fala de um problema social, é por isso, porque vai muito além mesmo, né? A saúde é apenas uma ponta, né, desse iceberg que a gente precisa chamar a atenção para que todos possam entender a complexidade disso. E mais do que isso, né? Ajudar com informação, com acolhimento e se unir para que essa realidade mude. A gente sabe que muita coisa já está acontecendo. Aliás, eu queria até falar sobre o tratamento. O doutor falou que na época em que foi diagnosticado, era tudo muito mais difícil, né? Hoje o tratamento vem avançando, novas tecnologias. Eu queria que o doutor comentasse um pouquinho sobre isso. Antes de te responder aqui, só o comentário da Regiane, muito bom, né? Quem cuida também precisa de cuidado. Então, acho que essa rede de apoio também olha para a família e não só para aquele indivíduo que é o afetado. Mas o tratamento, e acho que nos últimos anos, especialmente 10 anos, uma possibilidade muito grande, ela. Doutor Wagner, mas agora, mais uma vez, a conexão começou a falhar. Vamos tentar retomar para que a gente possa entender. Eu peço desculpas mais uma vez, mas vai muito além do que a gente pode fazer. Vamos tentar novamente? Vamos lá, Tom. Você me interrompa, por favor. Mas o tratamento passa muito, primeiro, pelo diagnóstico certo, né? Então, nos últimos 10 anos, principalmente, a gente conseguiu evoluir mais no diagnóstico assertivo dessas doenças. Conhecendo as doenças melhor, as doenças raras, novas possibilidades de tratamento estão aparecendo. Então, não só o acompanhamento com as especialidades médicas, mas novas drogas e remédios começam a surgir. Então, a gente compreende a patologia tem, onde está a alteração, e começa a trazer soluções. Então, os últimos anos estão sendo muito promissores nesse sentido. Tratamentos que a gente não pensava e nem imaginava
há 10 anos atrás, hoje são realidade. Então, eu acho que isso traz um alento muito grande para as famílias, né? Bom, a Rejane voltou e a Rejane, para muitas famílias, ela representa a esperança, né? Porque ela, além de conviver com a filha Alexia e lutar por essa causa, ela acolhe muita gente, ela faz parte de 2 associações. E, Rejane, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua rotina, tanto com a sua filha quanto nessas associações. O papel das associações é fundamental para as famílias, né? Porque Não, quando você não está dando. Rejane, segura um pouquinho que está cortando novamente. Vamos tentar restabelecer. Mais uma vez, desculpas, tá, gente? É chato ficar pedindo desculpas, mas é o que a gente pode fazer. Vai muito além do que a gente não tem o domínio da plataforma. Vamos tentar ver se a Regi... ó, ela está de novo com aquele delay. A gente vai tentar, a gente vai persistir, a gente tem alguns minutinhos. A gente vai tentar trazer a já fala da Regiane aqui. E nós enquanto isso, eu vou pedir para o doutor, só um minutinho, eu vou fazer aqui. Eu vou pedir para o doutor explicar para a gente, né, sobre a importância da gente também compartilhar informações sobre doenças raras, porque a gente, como o nome já diz, são doenças raras, então são pouco conhecidas. E esse papel que a gente está fazendo aqui de divulgar a informação é também para ajudar essas famílias que às vezes se sentem sozinhas, né? E a gente está falando de uma população de 13 milhões de pessoas, né? É chamado de raro, mas é quase 5% da população brasileira, né, doutor? Verdade, coletivamente não são tão raras assim, né? Exatamente. Mas eu acho que lives como essa, né, Tom, ela tem uma importância muito. Sempre a gente temos que alertar as famílias, sempre que uma criança, os seus filhos estiverem envolvendo da maneira correta, toda suspeita não pode ser. Doutor Wagner, agora começou a picotar de novo. Vamos retomar. Puxa vida. Estava dizendo aqui que a doença rara, quando a criança começa a apresentar sintomas de atraso no desenvolvimento, qualquer suspeita precisa ser investigada. Então, a gente não pode negligenciar. Então, essa informação, lives como essa, são muito importantes para difundir informação, né? A gente precisa levantar essas bandeiras, as famílias estar atentas e buscar os especialistas certos, né? Buscar informação de qualidade. Aí entra mais uma vez o papel das associações, né? Que são muito importantes. A gente tenta sempre difundir o conhecimento médico, falando agora no âmbito de educação médica, né? Nós, como geneticistas, participamos de muitas aulas e cursos com os colegas de atenção mais básica, mais primária, lembrando que essas doenças existem. O diagnóstico diferencial é importante, quer dizer o quê? O médico tem que lembrar, puxa, acho que alguma coisa não está certa aqui. Eu não tenho certeza do que é, mas eu vou a um colega mais especialista que tenha possibilidade de dar andamento à investigação. Então, a gente tem que sempre lembrar e alertar as famílias, né, Tom? Ou seja, é um trabalho conjunto, né? Entre os especialistas que chegam a esse diagnóstico e também essa família que precisa ser amparada e, por um outro lado, precisa ter uma certa paciência, mas nem tanto paciência, não pode deixar por muito tempo, né? Quando se já tem um caminho que leve para as doenças raras. Vamos fazer o seguinte, temos algumas perguntas aqui, enquanto a gente tenta a conexão com a Regiane, mais cedo algumas pessoas mandaram algumas perguntas aqui no Instagram. Você, se tiver alguma dúvida, pode mandar também, a gente vai responder aqui. E são perguntas interessantes. Por exemplo, quem tem uma doença rara, né, convive com uma doença rara, isso é uma questão genética, hereditária? O que a ciência diz, doutor? Olha, Tom, a grande maioria das doenças raras são genéticas, né? Então, a gente vê aí mais de 90% delas
Agora é interessante, quando a gente fala de hereditário e genético, nem sempre quer dizer a mesma coisa. Então, uma boa parte dessas doenças não precisa que a família já tenha tido algum parente afetado. Então, a boa parte dessas doenças, o primeiro da família é aquela criança. Então, isso é uma confusão muito comum, Tom. A alteração genética ela pode ser espontânea e não necessariamente transmitida pela família, por hereditariedade. Relação genética, sim. E são tantas e tão distintas que é difícil falar especificamente de uma e outra, né? Mas os modos de herança quer dizer o que? Puxa, aquele casal teve um filho com uma doença rara e qual é a chance de acontecer de novo? Mais uma vez, vai voltar lá no diagnóstico preciso. Saber o risco de recorrência envolve o diagnóstico assertivo. Tem que saber o que aquela criança tem primeiro. Porque o risco de recorrência da doença rara pode ser muito baixo ou muito alto. Um risco que vai de até 25% ou 50% de chance. Olha como é diverso e amplo, né, Tom? É muito amplo e, ao mesmo tempo, a gente está nesse papel, mesmo que seja amplo, a gente tentar acolher com essas informações, né? Porque o assunto, ele se deixar, a gente vai falar aqui o dia todo e vai ter assunto para compartilhar. Tem uma pergunta aqui muito curiosa também, né? Doença, quem convive com a doença rara pode ter filho? Olha, essa é uma ótima pergunta. Pode sim, pode. E a gente precisa, de novo, entrar nessa conversa sobre o diagnóstico preciso para entender o risco para os filhos da pessoa que é afetada. Então, é muito variável. Depende também, muitas vezes, do parceiro, né? Ou da parceira. Então, é o casal, né, Tom? Quando a gente pensa no filho, não é só a pessoa que tem a doença rara, mas é o seu parceiro e sua parceira. Então, todos esses temas, eles são discutidos e o casal pode ser aconselhado por um médico geneticista também. É muito importante, quando chegar o momento, passar por uma consulta de aconselhamento. E quando essa mulher, né, que normalmente ela está sozinha, né, o que nós, né, como sociedade, podemos contribuir para ajudar, Dr. Wagner? Porque isso é uma coisa que me pega muito, imaginar que essas mulheres estão, em sua maioria, tá? Claro que existem alguns casos em que o companheiro, o pai, está do lado e é um cara que abraça também a causa. Mas na sua maioria o que a gente vê não é isso. Como que a gente pode contribuir, né, para tirar um pouco desse que acaba sendo um fardo para ela e não é porque ela é mãe, ela ama e ela vai continuar fazendo e se doando o máximo que pode. Como que a gente pode contribuir? Olha, Tom, eu acho que o melhor caminho é ampliar o acesso à assistência dessas crianças, né? Porque a criança que tem uma doença rara, por pior que ela seja, ou complexa, se ela está bem assistida dentro das possibilidades, esse fardo, o peso desse fardo começa a diminuir, né? Então, essa família ou essa mãe que está ali na jornada difícil começa a encontrar uma luz no fim do túnel, né? Começa a encontrar alternativas para voltar a vida para os trilhos, né? Porque esse momento, muitos dos que ouvem vão entender o que estou falando, da suspeita até o tratamento feito, isso é um momento tenebroso para a família e mais ainda para uma mulher sozinha, né, que não tem assistência. Então, acho que ter mais centros de referência especializados, onde a gente possa coordenar todos os tratamentos que essa criança precisa no mesmo lugar, por exemplo, sem que essa mãe tenha que aí peregrinar não mais pelo diagnóstico, mas peregrinar por vários locais diferentes. Se a gente pensar numa cidade como São Paulo, né, Tom, precisa ir na fisioterapia que fica ali no Jaçanã e depois a fonoterapia que fica em Pinheiros e depois... Você já imaginou? Isso é a realidade de muitas dessas mães, Tom. Saem daqui para levar o filho, atravessar a cidade. Então, acho que eu tenho essa visão. Se a gente tiver
melhores centros, mais equipados, concentrando esses tratamentos, essas terapias, isso começa já a tirar um pouco do fardo dessas mães. Sem dúvida. A Regiane voltou, já vou dar a voz para ela contar um pouquinho desse trabalho e complementar a resposta do doutor. Regiane. Acredito que ela não vai conseguir, mas eu faço aqui, ó, a gente dá um jeito, depois de contar um pouquinho da história da Regiane, para ela compartilhar um pouquinho, dar voz para ela, que representa tantas outras famílias, né? E ela é um exemplo, ela representa duas associações, ela é mãe da Alexia, ela é uma pessoa que abraçou a causa e ela passou por várias etapas, né? E hoje é uma pessoa que está à frente em relação ao conhecimento, à informação. E vamos ver se ela... Regiane, consegue falar? Vamos testar. Não deu. Não deu certo. Enquanto isso, doutor, vamos fazer o seguinte, ó. A Janete, né, Vale pergunta, né? Meu filho tem síndrome de Wolfram rara. Foram 8 anos até o geneticista particular fazer o primeiro caso com esta doença rara. Isso é algo que acontece com frequência? A história compartilhada pela Janete? Acontece, infelizmente, Tom. Eu comentei no começo da conversa hoje, né, que mais ou menos é a média que levou, infelizmente, no caso dela, é a média dos pacientes com doença rara. 7 a 8 anos até ter um diagnóstico preciso. 7 a 8 anos, gente. E para ter um diagnóstico, enquanto isso a família vive uma verdadeira angústia e essa peregrinação que a gente já falou. Por isso a gente precisa olhar e a gente reforça que é um problema que vai além da saúde, é um problema social. Temos aqui uma pergunta da Giz Moura. Ela fala, minha sobrinha tem síndrome de Wiedemann, é isso? É o Wiedemann-Steiner. Seria hereditária, doutor? O Wiedemann-Steiner ele tem uma herança genética que a gente chama de dominante. Então, em geral, os pais, o pai ou a mãe, não têm sintomas. E a criança é o primeiro, como eu usei o exemplo anteriormente, o primeiro da família com os sintomas. Agora, para aquela criança no futuro, quando for ter filhos, se chegar a vida reprodutiva, aí sim é 50% de chance de passar para os filhos. Aí sim ela é hereditária naquele momento. Doutor, terminou a resposta ou parou mesmo o Instagram? Só para eu não sei até onde foi. Eu estava dizendo que ela tem uma herança dominante, né? Então, geralmente, os pais não são afetados. Então, a criança que tem o Wiedemann-Steiner é o primeiro naquela família. Agora, para ela, no futuro, quando chegar à vida adulta, se chegar a planejamento familiar de ter filhos, aí sim é de 50% chance de passar para frente, né, a mutação, sendo então hereditária. Tá aí, ó. A Daiane falou para mim que concluiu. Obrigado, viu, gente? Vocês estão participando da live. Pode mandar pergunta, né? Aí, ó, a Soraya está perguntando, né? Se a lidose tipo 1 tem tratamento? Tem alguns tratamentos mais específicos e mais gerais, como a gente disse, né? Dr. Wagner, o geneticista, ele normalmente ele participa desse processo de investigação ou não necessariamente, já que a gente está falando de mais de 7 mil doenças? O médico geneticista, Tom, ele tem um papel central, né? Porque é aquele médico da doença rara. Então, é aquele que estuda essas condições com mais detalhes e é o que está mais apto a participar da equipe de médicos e chegar no diagnóstico. Não é absolutamente necessário para todas as doenças. Algumas doenças raras, outros especialistas neurologistas, por exemplo, também têm esse conhecimento e podem fechar diagnósticos, endocrinologistas, mas o geneticista é aquele que realmente é o médico da doença rara. Então, quando tem uma situação complexa,
a família está peregrinando e não tem uma resposta, ele é o médico a ser procurado. Então, no caso em que a família está nesse processo de investigação, se não passou por um geneticista, a orientação se está com dúvida, busque um geneticista? Sim, sem dúvida. Precisa ser procurado. As principais capitais do Brasil, muitas cidades já têm o geneticista. Dentro da atenção dos ótimos centros de referência com médicos geneticistas. Então, é um profissional que precisa fazer parte dessa caminhada. Ele encurta, como eu disse, esse tempo até chegar no diagnóstico correto. A gente tem um comentário aqui da Simone Indaiá. Ela diz: meu filho tem 2 genes para Niemann-Pick C, ambos em heterozigose. É isso, doutor? Isso. A gente está falando de várias doenças, tá? No caso da Simone, o filho dela tem Niemann-Pick C. São 2 mutações diferentes, mas no mesmo gene, né? Então, as 2 mutações estão impactando fundamentalmente. Doutor, quando a gente fala dessas doenças, né, pouco conhecidas, e a gente está falando de centros especializados que fazem esse acolhimento e esse tratamento ajuda mesmo, né, acolhe essas famílias, né, para saber, né, se tem algum perto da sua casa, porque assim, a gente olhando no mapa são 18 centros de referências no Brasil, mas, por exemplo, o norte está desabastecido, né? Então, o caminho seria, por exemplo, entrar em contato com a Febraharas para poder ter um caminho a seguir, para ter uma orientação? Como que funciona? Esse é o melhor caminho para quem está em busca, né, de encontrar um acolhimento e até mesmo saber o que fazer em caso de um diagnóstico de doenças raras? Eu acho que as associações elas ajudam muito, Tom, a encurtar essas distâncias, né? Mas eu acho que buscar um maior centro de referência local, mesmo que não tenha um centro de referência em doenças raras, mas buscar um hospital maior, um hospital universitário, que é onde estão os médicos, geralmente maior, vão direcionar, entrar em contato com os referentes, mesmo bom, que foi algo forte por conta da Covid. Mas a gente vê com bons olhos nessas situações. A telemedicina permite que médicos em distância, né, possam opinar, direcionar um colega que esteja longe ao diagnóstico. A gente pode trocar informações médicas por telemedicina com segurança, discutir exames. Então, o que eu diria para quem vive na região norte do Brasil, que não tem um centro de referência em raras, que procure um hospital universitário, um local um pouco maior para que possa fazer as pontes necessárias. Ou online via as associações, também é um caminho interessante. Mas, doutor, quando a gente fala, né, em diagnóstico, em procurar, né, um especialista, muitas famílias vão até um posto de saúde mais perto de casa, né? Essas unidades básicas de saúde, elas também têm um papel importante nesse processo todo e nessa trajetória. Tem um papel muito importante. A gente, como já foi falado, existe uma evolução, né, do conhecimento das doenças raras e a gente bate muito no conhecimento médico. Então, o médico generalista hoje já está saindo melhor do que era há 10, 15 anos atrás. Então, aquele que vai atender na atenção primária, na UBS, já vai notar que existe necessidade de uma investigação melhor, direcionar para um centro terciário mais próximo. Então, realmente, a história dessas famílias é buscar primeiro a UBS, o posto de saúde, e a partir dali, na integração do SUS, referenciar para os maiores. Legal essa informação, doutor. Chegou mais uma pergunta. É recomendável, o Josi Giorgiucci pergunta, é recomendável a família com criança autista ter um acompanhamento com o geneticista e um estudo dessa condição? É recomendável, sim.
A gente sabe que o autismo, o transtorno do espectro autista, é um espectro, é uma condição muito variável. A maior parte dos casos de autismo, a gente não tem explicação genética única, uma causa única. Conhece essas doenças como multifatoriais. Mas a gente sabe que ali de 15, 20% delas, principalmente quando o autismo não é o único sinal e sintoma da criança, quando existem outras alterações neurológicas ou malformações associadas, é uma médica por trás do quadro de autismo. Então, o geneticista ele participa assim, dessa investigação. É importante que a gente exclua alterações sindrômicas genéticas daquela criança com uma suspeita de autismo. Tá aí, esclarecimentos do Dr. Wagner, geneticista, convive com a doença rara também. A gente já chegou ao fim, passou rapidinho 1 hora. Quero pedir desculpas pela oscilação da plataforma, pela Rejane não conseguir participar, mas a gente vai dar um jeito dela contar um pouquinho da história e do trabalho bonito que ela desenvolve de acolhimento e de compartilhar informações por meio das 2 associações que ela faz parte, né? Mas a gente vai depois dar um jeito de... E esse é o mês de falar sobre esse tema, né, tão importante, chamar a atenção da sociedade de uma forma geral para a gente olhar para as doenças raras, né, com mais atenção. Não só para quem convive com uma doença rara, mas para a família de uma forma geral. Dr. Wagner, eu quero agradecer e gostaria que você deixasse uma mensagem nesse mês tão importante de conscientização sobre as doenças raras. Claro, não, foi um prazer imenso, Tom, fazer parte aqui dessa discussão hoje. Eu acho que as famílias precisam perseverar, a gente precisa olhar em perspectiva, né, toda a evolução que a medicina trouxe no conhecimento dessas doenças, os novos tratamentos. Eu acho que a possibilidade de ter o acesso, né, às associações, isso traz um alento muito grande, uma facilidade maior, né? Eu penso nessa caminhada de novo dos meus pais há 42 anos atrás, como foi, e hoje continua difícil do mesmo jeito, mas existem caminhos melhores. Então, as famílias precisam perseverar e buscar as melhores soluções, né? E está aqui só para as pessoas que estão assistindo. Eu atendo na Santa Casa de São Paulo. Nós temos um centro grande lá para atender as pessoas com doenças raras. Também à disposição. Um grande abraço para todos. Obrigado, Dr. Wagner, mais uma vez pelos esclarecimentos, sempre com uma mensagem muito clara e muito incisivo no que a gente precisa compartilhar com as pessoas. Eu peço mais uma vez desculpas pela oscilação da plataforma, mas vai além do que a gente pode fazer. Mas eu conto com vocês em outras lives. Quero agradecer mais uma vez a Novo Nordisk pela oportunidade e lembrar que essa live vai ficar salva, né? A gente teve, em alguns momentos da live, mais de 90 pessoas juntas da gente aqui. Com certeza, essa mensagem chegou a muito mais pessoas e, com certeza, quem acompanhou vai passar a olhar doenças raras com um outro olhar mesmo, né? E a gente pensar mais nessa causa. Dr. Wagner, obrigado mais uma vez. Vou deixar salva a live aqui também no perfil da Novo Nordisk e a gente se vê numa próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima.